Existem 3 conceitos que você não pode confundir na hora da prova: desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Desistência voluntária, como o próprio nome já diz, é aquela situação na qual o agente está lá cometendo um delito e desiste, abandona a execução daqueles atos, evitando a produção do resultado. Ele vai responder tão somente pelos atos até então praticados. Está lá no artigo 15 do Código Penal. Arrependimento eficaz, por sua vez, é a situação na qual o agente executa todos os atos necessários à consumação daquele delito. Entretanto, ele volta atrás e realiza uma nova conduta no sentido de evitar a produção daquele resultado. Já vou dar um exemplo se ficar mais claro. E arrependimento posterior está presente naqueles crimes sem violência ou grave ameaça, desde que seja reparado o dano ou restituído a coisa. Nessa situação, o agente consumou o delito, entretanto, posteriormente, ele repara aquele dano, ele restitui a coisa. Isso é uma causa de diminuição da pena. Vamos falar alguns exemplos para você não esquecer. Vamos dizer que existe alguém aí tentando te matar com uma faca. Está tentando te matar, te atingiu, entretanto você está lá olhando para a pessoa, para o criminoso e pede: por favor, poupe a minha vida. O criminoso vai ficar o quê? Vai ficar emocionado, começa a pensar um pouco, olha nos seus olhos e desiste de te matar. Desistência voluntária. Ele poderia ter te matado, mas ele desistiu voluntariamente, ele vai responder. Ou seja, todos os atos executórios para provocar a sua morte, né, para que você morresse, já foram realizados. O veneno estava na bebida e você bebeu. Entretanto, o criminoso volta atrás e faz o seguinte: vai te oferecer uma outra bebida com um antídoto. Nessa situação, ele sim executou todos os atos necessários para provocar sua morte. Entretanto, ele voltou atrás e praticou uma outra conduta no sentido de evitar aquele resultado. Arrependimento eficaz. E o arrependimento posterior é aquela situação na qual o delito se consuma, mas é um delito que foi praticado sem violência ou grave ameaça e foi restituído a coisa ou reparado o dano. Nessa situação, né, o agente cometeu aquele delito, entretanto, restituiu a coisa que ele furtou, sendo então uma causa de diminuição de pena. Ele vai ter sua pena diminuída. Vamos ver como é que está no manual. Para fechar essa diferença, vamos fazer uma questão. Vamos lá, gente. Questão de promotor de justiça 2011. Qual a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Letra A. Na desistência voluntária, o que ocorre é a desistência do prosseguimento dos atos executórios do crime. Certo, né? Desistência do prosseguimento dos atos executórios. O agente começou a executar o crime e desiste de prosseguir. Feita de modo voluntário, respondendo somente pelo que praticou. Certíssimo. No arrependimento eficaz, a desistência ocorre entre o término dos atos executórios e a consumação. Exatamente, gente. O agente o quê? Termina de realizar todos os atos executórios, né? Deu lá o veneno para a vítima, mas ele evita a consumação, ele evita a morte, ele realiza uma nova conduta e dá um antídoto para a vítima para evitar a consumação daquele crime. O agente, nesse caso, já fez tudo o que podia para atingir o resultado, mas resolve interferir e realiza uma nova conduta para evitar a sua concretização. Certíssimo, a letra A que está certo. Vamos ver as outras alternativas. A diferença entre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz está em que, na primeira, o agente é impedido de consumar o delito. Não, gente, ele não é impedido, ele desiste voluntariamente de consumar o delito. Está errado. Já no arrependimento eficaz, a consumação não ocorre porque o próprio agente a impede. Pessoal, está errado porque, gente, na desistência voluntária, o agente desiste de consumar o delito. Letra C, errada. Letra D. A diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz reside no fato de que, na desistência voluntária, o agente não chega a iniciar a execução do delito. Mentira! Ele inicia a execução do delito e desiste. Ele desiste no meio da execução. Já no arrependimento eficaz, a execução é iniciada e é interrompida, impedindo-se a consumação do delito. Também está errado. No arrependimento eficaz, a execução é o quê? É concluída. O agente realiza todos os atos executórios, entretanto, ele realiza uma conduta no sentido de evitar a consumação do delito. Então, está errado. Letra E. A diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz está em que, na primeira, a execução do delito é interrompida por circunstâncias alheias ao domínio do agente. Mentira, gente. No caso, a desistência voluntária envolve a desistência voluntária do agente. Ele voluntariamente desistiu. Não é? A execução não foi interrompida. Isso é diferente de
tentativa, é indiferente. Já no arrependimento eficaz, o delito não se consuma em razão da impropriedade dos meios de execução. Mentira também, porque quando o delito não se consuma em razão da impropriedade dos meios de execução, a gente está falando de crime impossível, que eu vou falar para vocês na próxima dica. No manual, gente, o conceito de desistência voluntária está em vermelho, porque responde mais de 300 questões dos últimos 6 anos. Está em vermelho é porque é mais importante. O conceito de arrependimento eficaz está em vermelho também. E o conceito de arrependimento posterior está em amarelo. Né? O que está em vermelho responde mais de 300 questões e o que está em amarelo, 200 questões, até 200 questões. Então, arrependimento posterior cai menos nas provas. Mas o que é importante? É importante saber, gente, a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Isso cai muito. Na desistência voluntária, né, vocês já viram, o agente desiste antes de encerrar os atos executórios. Ele estava lá, ia te matar com a faca, mas desistiu. No caso do arrependimento eficaz, o agente se arrepende após encerrar os atos executórios. Ele colocou veneno na sua bebida, encerrou os atos executórios e se arrepende. Aí ele vai lá e pratica uma nova conduta para impedir o resultado, te dá um antídoto. Para fechar, gente, é importante saber a diferença entre tentativa e desistência voluntária. Na tentativa, gente, o agente inicia a execução. Na desistência voluntária, o agente também inicia a execução. Só que na tentativa, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Na desistência voluntária, por sua vez, o resultado não ocorre por circunstâncias do quê? Inerentes à vontade do agente. O agente desiste, ele mesmo desiste. Correto? No caso da tentativa simples, pune-se o crime tentável com pena diminuída. Na desistência voluntária, extingue-se a punibilidade da tentativa, punindo o agente pelos atos até então praticados. Lembrando que todos os exemplos que eu falei com vocês estão no manual. Quando eu falei com vocês aqui do arrependimento eficaz, olha o exemplo. Popó tenta matar um ilustre adversário, coloca veneno na água que supostamente seria bebida pela vítima. Após a vítima ingerir a água, o agente se arrepende e providencia um antídoto. Arrependimento eficaz. No caso da desistência voluntária, o agente PP, com vontade de matar seu inimigo, bebê, agride-o com uma faca e causa diversas lesões corporais. A vítima foge e cai em razão dos ferimentos. Prestes a receber o golpe mortal, a vítima suplica pela vida, né? E o agente desiste voluntariamente. Isso também todos esses exemplos estão no manual.